Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Mazeto do Explica Já. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês a continuação de cônicas, né? Vídeo sobre elipse e com microfone novo, qualidade melhor. Então vamos dar início aqui ao nosso vídeo, beleza? Então vamos lá. Aula de hoje sobre, né? Escrever um negócio aqui um pouco mais bonitinho. Elipse, beleza? Bom, essa aula vai ser dividida em algumas partes. Primeiro, nós vamos ver os elementos da elipse, né? Depois, nós vamos ver a equação da elipse. Depois eu vou deduzir para vocês uma coisa, né? Então, primeiro a gente vai ver os elementos, depois eu vou fazer uma dedução para vocês, né? Da propriedade. Depois a gente vai ver a relação da elipse com seus elementos. E por último, a equação reduzida da elipse, beleza? Mas o que é uma elipse? Bom, eu tenho dois tipos de elipse, né? E elas podem ser... Eu tenho dois tipos de elipse e elas podem ser representadas mais ou menos assim, né? Posso ter tanto uma elipse horizontal, ou também eu posso ter uma elipse vertical, beleza? Então essa aqui eu posso falar uma elipse deitada, uma elipse em pé, uma elipse horizontal, outra vertical. Mas eu vou trabalhar aqui com vocês, primeiramente, com elipse horizontal. Porque todas as propriedades da horizontal são válidas também na vertical. Só vai mudar que o eixo maior de uma está no eixo X e o outro está no eixo Y, né? Claro que quando comparado, né, ao plano cartesiano. Mas bora lá então. Aqui eu tenho uma elipse e eu vou traçar aqui para vocês alguns eixos, né, nessa elipse. Então, primeiro eu vou ter aqui o meu... um pouquinho mais para baixo. Vou ter aqui o meu eixo maior. E aqui eu vou ter o meu eixo menor. E... acho que não ficou muito no centro, né? O centro dessa elipse é mais ou menos aqui, assim. Mais ou menos o centro aí, tá mais ou menos aqui. Então aqui eu vou ter o meu eixo maior e ali eu vou ter o meu eixo menor. E eu vou delimitar aqui alguns pontos, né? Então aqui eu tenho o meu ponto Azão, aqui eu tenho o meu ponto Azinho. Aqui, primeiramente, eu não vou levar em consideração o plano cartesiano, beleza? Aqui eu tenho o meu ponto B, aqui eu tenho o meu ponto Bzinho, B', né? E eu tenho também dois pontos muito especiais na nossa elipse, que são os focos. Então aqui eu tenho o meu... aqui eu tenho meu foco 1, aqui eu tenho o meu foco 2. Tá. O que são os focos? Para você formar uma elipse manualmente, se você quiser desenhar uma que siga todas as propriedades de uma elipse, você precisa pegar e meio que... você precisa pegar como se fosse duas ventosas, alguma coisa assim. E você precisa pegar um pincel, né? Então, imagina que você pega uma caneta e você vai ter que pegar dois pontos que você quer que sejam os focos da sua elipse. E você vai pegar esses dois pontos, você vai pegar duas cordas iguais, você vai pegar uma dessas cordas, vai amarrar nesse ponto, vai amarrar na sua caneta, vai pegar outra das cordas, vai amarrar no ponto, amarrar na caneta, e aí sim você consegue fazer uma elipse. Porque se você só pega um ponto e faz isso, você vai desenhar uma circunferência. Então essa é a importância da elipse na prática. Se você quer fazer uma elipse, eu sugiro que você pesquise no YouTube, né, como desenhar uma elipse, que aí vai ficar um pouco mais claro para vocês os focos e a importância deles, beleza? Mas eu também tenho o centro, né? O centro é esse ponto aqui no meio, que geralmente ele é representado pela letra O. Letra O. Beleza? Então vamos escrever aqui, né? O que é tudo isso? Eu tenho aqui então, eu tenho aqui do meu A até o meu O', isso aqui é chamado de eixo maior. E eu tenho aqui do meu Bzão até o meu Bzão', é o meu eixo menor. Por questões óbvias, claro, né? Um é maior que o outro. Eixo menor. E eu tenho aqui que o meu F1 e o meu F2 são os meus focos da minha elipse. Eu tenho que a distância de F1 até a distância de F2, isso aqui é chamado de distância focal. Beleza? Minha distância focal. Tá, então aqui você já tem um básico assim de elipse, você já sabe identificar o básico de uma elipse. Mas aí você me pergunta, mas Roberto,
que é uma elipse. Como que eu sei que eu estou lidando com uma elipse, que eu não estou lidando com algo que pareça infinitamente uma elipse, mas não é uma elipse? Bom, aqui nós vamos para a propriedade da propriedade da elipse. E o que essa minha propriedade fala? Ela fala o seguinte, que se eu tenho um ponto qualquer, opa, aí, se eu pegar outra cor aqui para não confundir ali, pegar essa cor aqui, se eu tenho um ponto qualquer, por exemplo, esse ponto P, esse ponto ele tem uma distância, né, de P até F2, e eu também tenho uma distância desse ponto até PF1. E eu vou chamar essa distância de quê? Vou chamar de D, a distância de P até F1, e eu tenho a distância de P até F2, né? Ou seja, essa aqui é a distância de P até F1, e essa outra é a distância de P até F2. Então qual é a minha propriedade? A propriedade é a seguinte, eu tenho aqui a distância de qualquer ponto P até o foco 1, mais a distância desse mesmo ponto P até o outro foco, né, o foco 2, isso aqui é constante. Isso aqui é constante. A gente já vai saber constante igual a Q, né? Mas a gente já vai saber o valor dessa constante. Mas isso aqui é constante. Então essa aqui é a minha propriedade. Mas como assim? Isso aqui pode estar um pouco abstrato ainda, né? Então vou desenhar aqui para vocês alguns exemplos. Então vou desenhar aqui outra elipse, né? Outra elipse aqui. E vou fazer alguns exemplos. Pegar aqui o vermelhinho e vou pegar aqui a outra cor, beleza? Então aqui, né? Opa, meu card, opa, pegar aqui. Bom, então aqui eu tenho aqui meu eixo maior, tenho aqui meu eixo menor, tenho aqui meu foco 2, tenho aqui o meu foco 1, né? Então eu vou pegar aqui vários pontos. Vou pegar aqui então primeiramente um ponto A. Pegar esse ponto A. E eu tenho aqui esse meu ponto A, ele vai ter, né, uma distância até F1 e ele vai ter uma distância até F2. Então eu vou escrever aqui D A F1 mais D A F2, ou seja, a distância do ponto A até o foco 1 mais a distância do ponto A até o foco 2, isso aqui é igual, né? Mas igual aqui. Tá, vou pegar outro ponto agora. Vou pegar aqui um ponto B. Então aqui, ó, ponto B. E eu sei que esse ponto B ele também tem uma distância até F1. E esse ponto B ele também tem uma distância até F2. Que eu vou representar como sendo D, distância B, F1 e D, B, F2. Então eu tenho que isso aqui também é igual a D, B, F1 mais D, B, não supermercado, F2. Mas isso aqui também é igual a quê? Vou pegar outro ponto aqui. Vou pegar aqui um ponto C. E esse meu ponto C, como você já deve estar imaginando, ele também tem uma distância até o foco 1 e também tem uma distância até o meu foco 2, que é o que? Distância de C até o foco 1 mais a distância de C até o foco 2. Isso aqui é igual a quê? Para terminar essa nossa saga aqui infinita, eu vou pegar outro ponto aqui, né? Nosso último ponto, que é o ponto D. Então, esse meu ponto D ele também tem uma distância até F1, ele também tem uma distância até meu F2. Isso aqui também vai ser igual a Dzão F1 mais, né, Dzão F2. Então, eu posso fazer isso aqui a noite inteira. Eu tenho infinitos pontos numa elipse. Então, para todo ponto, a distância dele até o foco, a soma da distância desse ponto até os focos é constante igual para qualquer ponto. Então, ou seja, a soma de tudo isso aqui sempre vai ser igual a uma constância. Então você sempre pode ir igualando isso. Essa aqui é a nossa propriedade ou definição da elipse. Mas beleza. Agora que você já tem uma noção geral da elipse, vamos falar agora dos elementos da elipse e eu vou deduzir aqui uma coisinha para vocês. Vamos falar da elipse no plano cartesiano para você saber, né, que valor constante é esse, de onde ele vem, o que ele come hoje no Explica Já. Então vamos vir aqui, fechar aqui, vou deixar só essa elipse. Beleza. Bom, deixa eu só ajeitar as cores novamente.
Pegar essa outra cor aqui que eu tava usando, né? E vou pegar aqui o vermelho. Beleza. Tá. Então eu sei que aqui eu tenho o meu eixo maior. Aqui eu tenho o meu eixo... Aqui não, né? Aqui eu tenho o meu eixo menor. Aqui eu tenho o meu foco 1. Aqui eu tenho o meu foco 2, né? E eu tenho alguns elementos também. Aqui eu tenho o meu ponto A. E agora eu estou supondo que essa minha elipse ela esteja no plano cartesiano na origem. Então esse zero aqui ele é a origem do meu plano cartesiano. Então eu tenho aqui que o meu ponto Azão ele está a uma distância Azinho e 0 do meu plano. E aqui eu vou ter também o meu ponto A', né? Que ele está a uma distância menos A e 0. São pontos simétricos. Aqui no caso eu vou ter o meu Bzão, né? Ele está a uma distância 0 menos B. E aqui eu vou ter aqui o meu Bzão linha, que está a uma distância 0 e B da origem, né? E aqui eu vou ter os meus focos. Eu vou pôr aqui para não poluir a imagem, mas eu tenho que o meu foco 1, ele está a uma distância aqui, né? Menos C e 0. Meu foco 2, ele está a uma distância C e 0. Resumindo, são pontos simétricos, né? Então aqui eu tenho A, aqui eu tenho menos A, aqui eu tenho C, aqui eu tenho menos C, aqui eu tenho B, aqui eu tenho menos B. São pontos simétricos. E o que eu quero fazer é o seguinte. Se você relembrar a definição que eu disse para você de elipse, qual é essa definição? Qual é essa propriedade? Eu tenho que para qualquer ponto, né? Para qualquer ponto, né? Eu tenho que dpf1 mais dpf2 é constante, né? É constante. Constante e igual a k. Então eu vou falar que dpf1 mais dpf2, isso aqui é igual a k, que é a minha constante que eu quero achar. Mas essa aqui é a minha definição, beleza? Vamos deixar isso aqui guardado, vamos deixar de lado por enquanto. Isso aqui vale para qualquer ponto de uma elipse. Então, se vale para qualquer ponto, também vai valer para o ponto A. Como assim ponto A? Para esse ponto aqui A, ele também está na elipse. Então essa propriedade também é válida para ele. Então eu vou colocar aqui para o ponto A. Beleza? Então para o ponto A eu vou ter o quê? Eu tenho que a distância de A até o foco 1 mais a distância de A até o foco 2, isso aqui é constante e igual a k. Mas agora eu quero que você perceba uma coisa. Como eu disse para vocês, são valores simétricos. Então eu tenho que a distância de A até F2, isso aqui é importante. Eu tenho que, vou até mudar aqui a cor, mas eu tenho que a distância de A até F2, ou seja, essa distância aqui, que eu estou colorindo, ela é a mesma que a distância do A' até o F1. Por quê? Porque são simétricos, né? Então, essa distância, ela tá, aqui é Azinho, aqui é Czinho. Então, aqui é menos A, aqui é A menos Czinho de distância, essa distância roxa. Aqui também é a mesma coisa, aqui é menos A, aqui é menos C. Em módulo, vai dar o mesmo resultado, ou seja, A menos C, que é essa distância aqui, né? Então, são distâncias iguais. Isso é muito importante você saber. Então, eu tenho aqui A, F2 é igual a linha F1. Por quê? Porque são simétricos, então em módulo é a mesma coisa. Beleza? Então, o que é meu DAF1? Eu vou apagar aqui, nessa demonstração aqui eu não vou usar muito, né? Não vou usar muito o B. Só deixei aqui pra constar mesmo, né? Pra vocês saberem que existe. Então eu vou apagar aqui, porque eu vou fazer outra coisa agora que vai necessitar um pouquinho de espaço. Beleza. Então, eu vou fazer o que? Eu vou espelhar, né? Isso aqui. Eu vou espelhar isso aqui em outro lugar. Pode ser aqui embaixo. Então aqui eu vou pegar aqui, vou trazer um pouco mais pra cá. Vou pegar aqui, vou trazer um pouco mais pra cá. E aqui eu ligo os dois, né? Então esse aqui é o meu eixo maior aqui embaixo, né? Ou seja, tudo isso aqui é o meu eixo maior. Só espelhei ele pra baixo. Então aqui eu tenho o meu centro, né? E aqui eu tenho alguns pontos notáveis. Você percebeu? Vou espelhar isso aqui. Vou espelhar isso aqui pra cá. Vou espelhar isso aqui pra cá.
Então, daqui até aqui, eu tenho a minha distância de A', F1. Daqui até aqui, eu tenho a minha distância focal, F1, F2. E daqui até aqui, eu tenho A, F2. Beleza? Então tá, onde eu quero chegar? DA, F1 é a mesma coisa, se você perceber, é DA, F1. Ou seja, é a distância de A até o vértice 1. Ou seja, é tudo isso aqui. É tudo isso aqui. Então, o que eu vou escrever aqui na minha equação? Eu vou escrever o seguinte, que DAF1 é igual a F2 mais F1, F2, que é a distância focal, né? Ou seja, são equivalentes. Mais DA F2 é igual a K. Ou seja, só troquei esse meu termo por AF2 mais F1, F2. É muito importante vocês entenderem isso aqui, porque são equivalentes, é a mesma coisa. Tá. E eu tenho, que eu havia dito pra vocês, que meu AF2, ou seja, esse pedacinho aqui roxo, ele é igual ao outro pedacinho roxo, né? Porque, como eu disse, são simétricos, que é o A' F1. Então eu vou substituir por ele. Então aqui vai ficar A' F1 mais F1, F2 mais DA F2. Isso aqui é igual a K. Beleza, agora perceba o que eu estou fazendo. Eu somei A' F1. Essa parte aqui. Eu somei F1, F2. Essa parte aqui. Eu somei A, F2. Essa outra parte aqui. Então, se você perceber, toda essa soma, ela equivale ao meu eixo maior. Isso aqui é igualzinho ao meu eixo maior. Estou somando todo o meu eixo maior. Tudo isso aqui vale ao meu eixo maior. Mas se você perceber, a distância aqui do centro até o ponto A, isso aqui vale Azinho. E da mesma forma, essa distância até aqui também vale Azinho, né, em módulo. Então eu sei que a distância total do meu eixo maior vale 2A, né? Porque eu tenho Azinho de um lado, Azinho do outro, 2A. Então eu chego à conclusão que isso aqui vale 2A. Então daqui eu tiro que 2A é igual a K. Mudando a ordem, eu tenho que a minha constância vale 2A. Né? E isso aqui é muito importante, né? Porque o que isso aqui nos afirma? Isso aqui nos traz, né, a constante aqui que eu queria achar para vocês, né? Então aqui a gente pode terminar a nossa propriedade de um jeito um pouco mais claro, né? Então qual é a propriedade de uma elipse? Eu tenho que a distância, né, de qualquer ponto, ou seja, D, P até o foco 1, mais a distância desse mesmo ponto até o foco 2, isso aqui é constante igual a 2A, né? Ou seja, que é 2 vezes o semi-eixo menor. O razão, a linha, ele é chamado de eixo maior, mas a metade dele, ou seja, só o Azinho, né, ele é chamado de semi-eixo maior. Por quê? Porque é a metade, entendeu? A mesma coisa com B. Bzão linha é o meu eixo menor, mas se eu tenho só o Bzinho, né, que é a distância do centro até embaixo, até um dos Bs, né, isso é o meu semi-eixo menor também, beleza? Então essa aqui é a nossa propriedade da elipse. Muito importante vocês saberem isso aqui. Então copia aí, tira um print, né? E vamos para a segunda parte, né? Que agora são as relações que eu tenho entre os elementos de uma elipse, beleza? Então vou apagar aqui. Beleza. Vou apagar essa elipse também, vou fazer um pouquinho maior. Beleza, vou fazer aqui uma elipse um pouquinho maior. Boa. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Beleza. Nessa elipse, né? O que eu vou ter? Vou ter aqui o meu... Opa! Vou ter aqui o meu eixo maior. Vou ter aqui o meu... Voltaire, né? Aquele filósofo. Vou ter aqui o meu eixo menor. Meu eixo maior, né? Na horizontal. E eu tenho aqui alguns elementos, né? Como eu havia dito para vocês. Então aqui eu tenho meu azão, aqui eu tenho meu azão linha, né? Aqui eu tenho meu Bzão, aqui eu tenho meu Bzão linha, aqui eu tenho meu foco 1, aqui eu tenho meu foco 2. Eu sei que, agora eu vou colocar aqui algumas distâncias. Eu sei que essa distância aqui vale Czinho, né? Opa, deixa eu mudar aqui a cor. Isso aqui vale Czinho. Isso aqui também vale Czinho. Aqui eu tô colocando em módulo, beleza? Também vale Czinho a distância do F1, tanto do F2,
que eu não coloquei aqui 2, é Czinho em relação ao centro, tá? Eu sei que essa distância aqui total, essa distância aqui total vale Azinho, né? Do mesmo jeito aqui pro outro lado, essa distância aqui total também vale Azinho, né? E aqui também vale Bzinho. Então eu sei que daqui até aqui eu tenho o meu Bzinho, correto? O que me interessa é fazer o seguinte: eu vou pegar um ponto bem em cima desse Bzão linha, esse ponto aqui que eu coloquei de roxo. E esse meu ponto, eu vou chamar ele aqui, pode ser, sei lá, eu vou chamar ele de ponto P, né? Ponto P. Ele também tem uma distância, até F1, ele também tem uma distância até F2, correto? E eu sei que a distância de P, F1, mais a distância de P até o foco 2, isso aqui é constante, tem que ser igual a 2A. Até aqui de boa. Mas eu vou ampliar isso aqui. Por que eu vou ampliar? Porque eu quero que vocês vejam uma coisa. Eu vou colocar aqui em verde, né? Então, ó, aqui, né, eu tenho o meu Bzinho. Eu vou colocar aqui para os dois lados, né? Aqui eu tenho meu Bzinho. Aqui eu vou ter o meu Czinho, né? Aqui eu tenho aqui, então, meu Czinho para os dois lados. E ali eu vou ter aqui, né, como se fosse a minha hipotenusa. Opa. Como se fosse aqui a minha hipotenusa dos dois lados. E eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus. E o ponto P, né, que é o mais importante. Então perceba uma coisa aqui. Perceba que eu tenho dois triângulos retângulos que tem a mesma altura e a mesma base. Se eu tenho a mesma altura e a mesma base, eu tenho triângulos proporcionais. Como é igualzinho a mesma altura e a mesma base, são triângulos que são idênticos, beleza? Então eu tenho que esse lado aqui, ele é igualzinho a esse lado aqui. Mas como são iguais, eu vou chamar de x, correto? Então eu tenho que esses dois lados são iguais, mas tá. Aqui pela definição, eu tenho que a distância do P até o F1, esse aqui, né, é o meu F1, esse aqui é o meu F2. Eu tenho que a distância de P até F1 mais a distância de P até F2 tem que ser constante igual a 2A. E tá, e qual que é essa distância? Se você parar para pensar, distância de P F1 é igual a x. E a distância de P F2 também é igual a x. Então eu chego o quê? Eu chego que x mais x é igual a 2A. Então daqui eu tiro que 2x é igual a 2A, x é igual a A. Beleza? Tá, aí você me fala, o que isso tem a ver? No que isso agrega pra mim? Agrega o seguinte, com isso eu posso fazer uma relação, eu posso montar um triângulo retângulo. Como assim? Ó, vou montar o seguinte triângulo aqui pra você. Ó, aqui, né? Opa. Vou pegar só de um dos lados. Então aqui eu tenho o meu Czinho, aqui eu tenho o meu Bzinho, e aqui eu tenho o meu A, né? Como a gente achou. Isso aqui é um triângulo retângulo. O que eu posso fazer com um triângulo retângulo? Eu posso aplicar, se eu falo triângulo retângulo, você tem que lembrar obrigatoriamente de Teorema de Pitágoras. Então aqui eu tenho que Azinho ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Beleza? Pelo Teorema de Pitágoras, né? Mas assim, a gente está estudando elipse. Então o nome não vai ser Teorema de Pitágoras. Vai ser o quê? Relação, né, da elipse. Opa, acho que eu não mudei aqui a cor. Rapidinho. Vai ser o quê, então? Relação da elipse, né? Então aqui, pá. Essa aqui é a minha relação da elipse. Isso aqui nos mostra uma coisa muito interessante. O que isso aqui nos mostra? Que o meu A, ele é maior que o B, ele também é maior que o C, né? Porque ó, eu tenho que o A, ele equivale à soma dos dois. Então daqui eu tenho que o A, ele é maior que o B, eu tenho que o A, ele é maior que o C. Beleza? Sempre em qualquer elipse, o A vai ser maior que o B e o A também vai ser maior que o C. Isso aqui pode ser perguntado em alguma questão mais dissertativa, né? Mas é uma questão um pouco mais sobre perguntas, sobre assuntos, sem ser de cálculo, né? Então, isso aqui pode ser perguntado sim. Beleza? Bom, agora falta outra coisa. Uma última relação aqui pra gente ver e pro principal da aula, que
que é a relação, né? Que é a equação da elipse. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Opa. Quero falar sobre excentricidade. Bom, é uma formulazinha, né? Vocês vão ter que lembrar que é excentricidade é igual a C sobre A. E a excentricidade, ela mede o grau de achatamento de uma elipse, né? Então, perceba que o A ele equivale ao semi-eixo total, né? Ou seja, do centro até um vértice, né? Do eixo, né? Do eixo maior. E o Czinho ele equivale só a uma parte. Então, quanto maior o A, menor vai ser a minha excentricidade. Ou seja, quanto menor a minha excentricidade, mais achatada uma elipse é. Beleza? Então essa aqui é a minha relação de excentricidades, que para vocês decorarem é fácil, é a fórmula do ECA, foi assim que eu decorei, né? E igual a C sobre A. E geralmente não pedem nada muito complexo, só pedem para você aplicar isso aqui. Então só tem que saber a fórmula, aplica, mata a questão. Beleza? Então agora bora para as equações da elipse, né? Então bora lá. Bom, vamos agora para a parte de equações. Eu vou montar aqui só o esqueminha básico, né, da nossa elipse, que é necessário. Bom, então tá. O que eu tenho aqui na minha elipse? Eu tenho aqui os eixos maiores, eixos menores, né? Então eu tenho que isso aqui vale o meu... Opa, escrevi de um jeito um pouco mais bonitinho, né? Tenho que isso aqui vale o meu Azinho, né? Meu Azinho. Eu tenho que... Opa, tenho que... Isso aqui, né, essa parte aqui, vale o meu Bzinho, beleza? E agora eu vou pegar um ponto qualquer aqui da minha elipse, tanto faz. Um ponto aqui, eu vou pegar um ponto M, vai. A gente já falou muito de ponto P aqui, outro ponto aí qualquer. Tá, eu sei que essa minha elipse ela tem focos, né, que tá mais ou menos aqui. Foco 1, foco 2. Eu sei que esse meu carinha aqui, ele tem, né, uma distância até esses dois focos. E eu vou falar que esse meu M aqui, ele tem as coordenadas x, y, né? E aqui eu tenho o centro da minha elipse. Ponto O. Eu vou falar que o centro da minha elipse, né, centro, ele tem coordenadas xc, yc. Tá. Quais são as minhas equações? Eu tenho aqui duas equações. Uma quando a elipse está deitada e outra quando a elipse está em pé. Então vamos aqui primeiro, né? O primeiro caso é com a elipse deitada. Beleza? Bom, uma coisa que é importante vocês saberem é que nessa equação eu vou ter frações, tá? Então eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui, para o primeiro caso, eu vou ter uma fração, né? Que vai somar com outra fração. Isso aqui vai ser igual a 1. Correto? Então, o que eu vou ter aqui nos meus numeradores? Primeiro eu vou ter aqui, igual a equação da circunferência, que já foi dita aqui no canal. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter x menos x do centro ao quadrado, né? Um produto notável com x, daqui eu vou ter um produto notável com y também. Eu vou ter y menos y do centro ao quadrado. Se a minha elipse ela estiver deitada, ou seja, sobre o eixo x, aqui no x, né, eu vou ter o que? Eu vou ter a ao quadrado. E aqui eu vou ter bzinho ao quadrado, beleza? Esse meu azinho é o meu semi-eixo maior, ou seja, metade do eixo maior, e esse meu bzinho é o semi-eixo menor, beleza? Então essa aqui é a nossa fórmula, a nossa equação reduzida, né, da elipse, se ela estiver sobre o eixo x. Então eu vou colocar aqui, né, eixo maior contido no eixo x, beleza? Qual é a minha outra equação que eu tenho? A segunda, né,
Só alterar aqui. A segunda é o seguinte. Eu vou ter uma elipse, né, vertical. Essa minha elipse ela vai ter os mesmos componentes dessa minha outra elipse aqui. Então vou só fazer aqui por desencargo de consciência. Ela vai ter aqui, né, vai ter aqui os mesmos componentes. Então aqui o eixo maior, eixo menor, né? Um pouquinho mais pra cá. Beleza, eixo menor. Tá. E o que vai mudar aqui? Só vai mudar uma coisa. Vou mudar aqui a cor, beleza. E aqui pegar a outra. Tudo bem. Só vai mudar uma coisa. Eu ainda vou ter aqui frações, tá? Eu ainda vou ter uma soma de frações. Eu ainda vou ter aqui igual a 1. E adivinha só, eu ainda vou ter aqui x menos xc ao quadrado. E aqui eu ainda vou ter um produto notável em y, né? E menos yc ao quadrado. A única coisa que vai mudar são os denominadores. Aqui, no caso, em x eu vou ter bzinho ao quadrado e aqui eu vou ter azinho ao quadrado. Essa é a única diferença que você vai ter entre as equações, beleza? Mas como que eu faço para mim lembrar disso? É só você raciocinar o seguinte, ó. Vou pegar aqui um pincel branco para fazer aqui de rascunho. Só você pensar o seguinte. Se eu tenho uma elipse, né? Ó, isso aqui você tem que saber. Elipse eu vou encontrar, né? Você tem que botar isso na sua cabeça. Na elipse eu vou encontrar fração, eu vou encontrar soma de fração igual a 1. Nos meus numeradores eu vou ter x menos xc ao quadrado e y menos yc ao quadrado. Eu vou ter isso aqui numa elipse. O que vai mudar o denominador? O que você pensa? A elipse está deitada? Tá. Se a elipse está deitada, o que está contido no eixo x? O eixo maior, ou seja, se a elipse está deitada, o eixo maior está no eixo x. Tá. Qual é o elemento da elipse que remete ao eixo maior? O azinho. Então eu tenho que o azinho está em x, sacou? Então quando a minha elipse está deitada, o meu azinho está em x. E o meu bzinho está em y, ao quadrado. Claro, beleza? Então, quando a minha elipse está deitada, o meu eixo maior está em x, logo o meu azinho está em x também, sacou? Então você coloca azinho ao quadrado. E o b é o que resta, vai para o y. Mas eu posso ter outra coisa também. Eu posso ter a minha elipse vertical. Se a minha elipse está em vertical, o meu eixo maior está sobre o y. Qual é o meu símbolo do eixo maior? É o azinho. Então eu tenho que o meu azinho também vai estar no y. Então aqui eu vou ter azinho ao quadrado e aqui eu vou ter bzinho ao quadrado. Sacou? É só você fazer essa correlação entre o eixo maior está sobre o que você vai conseguir lembrar disso aqui numa boa. Beleza? Então só apagar isso aqui e vou colocar ali de novo, né? Pegar aqui, colocar aqui o que eu tinha colocado ali. Eixo maior contido no eixo y. Beleza? Então isso aqui é realmente muito importante. Beleza? Agora eu só queria falar outras coisas, né? Que eu falei aqui muito sobre semi-eixo maior, semi-eixo menor. Eu também tenho que o meu foco ele é representado pela letra C, como eu disse para vocês, né? Então, eu também posso representar a distância focal, só uma observação, tá? Que eu esqueci de falar, eu também posso representar a minha distância focal como sendo 2C. F1, F2 é igual a 2C, né? Porque, ó, representando aqui só o semi-eixo maior de uma elipse, né? Ó, aqui eu vou ter o meu azão linha, aqui eu vou ter o meu azão. Aqui, mais ou menos, eu vou ter o meu centro. Aqui eu vou ter o meu F2 e aqui eu vou ter o meu F1. Eu sei que isso aqui vale C, eu sei que isso aqui também vale C, né, em módulo. Então eu sei que a minha distância focal, ela vale 2C. Isso aqui, se você domina o conteúdo, se você entendeu bem o básico, isso aqui não é nenhum problema para você. Você consegue deduzir isso aqui de uma boa. Só fazer esse esqueminha que eu fiz aqui do lado e você consegue chegar nessa relação, né. E aqui uma coisa muito importante, perceba que ele só relaciona sempre Azinho e Bzinho, né, e o C. Aí que vem a questão, a questão literalmente, né? Porque muitas vezes ele vai te dar a equação, você vai ter que deduzir, você vai ter que achar qual é o Azinho e o Bzinho, e aí você joga na relação da elipse, que é o teorema de Pitágoras, e aí você consegue achar o C. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma elipse com x, né, menos xc ao quadrado sobre 9
mais, né, y menos yc ao quadrado sobre 25 é igual a 1. Qual que é o meu azinho? Perguntei qual que é o meu azinho, não qual que é o meu azinho ao quadrado. Perceba que o meu azinho ele sempre vai ser maior do que o b, né? Então isso aqui também é óbvio, mas isso aqui é bom você notar se você não notou. O meu azinho sempre vai ser maior que o meu b, como eu havia dito anteriormente. Então aqui no caso, meu azinho ao quadrado também vai ser maior que o meu b. Então aqui eu vou ter que meu 25 é igual ao meu azinho ao quadrado. Logo aqui eu vou ter que meu a é igual a 5. Aqui eu vou ter que meu b é igual a 3, né? E se meu a é igual a 5, meu b é igual a 3, logo meu c é igual a 4, né? É só você jogar no teorema de Pitágoras, na relação da elipse, que você vai conseguir encontrar isso. Beleza? Então, essa aqui foi a nossa aula de elipse. Ainda vai, quando terminar a geometria analítica, vai ter um módulo completo só sobre elipse, né? Exercícios do macro, do CIS, do PSC, sobre as cônicas, né, em geral. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Recomenda com algum amigo, porque isso nos estimula bastante e nos faz querer cada vez mais produzir conteúdos melhores e mais dedicados a vocês, beleza? Então é isso, um forte abraço e até a próxima. Fui!